Olá amigos, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso sobre súmulas e jurisprudências do TRT em cálculos trabalhistas. Estamos estudando as principais súmulas e orientações jurisprudenciais relacionadas à matéria de cálculos trabalhistas com aplicação ao sistema PJE-Calc. Nessa aula, nós vamos tratar sobre jornada de trabalho. Vamos ver os principais verbetes relacionados a essa matéria dentro dessa jurisprudência. Nós estamos aqui com a nossa programação e nós vamos iniciar falando de prorrogação de jornada, prorrogação de horários. Então, eu vou entrar aqui na nossa tabela e nós vamos filtrar. Pronto, abriu aqui, nós vamos filtrar aqui por prorrogação de horário. Na realidade é uma matéria relacionada a adicional noturno, né? Nós vamos ter uma aula só tratando de adicional noturno, mas vamos já fazer aqui essa antecipação. É a súmula 60 do TST que diz que o adicional noturno pago com habitualidade integra o salário do empregado para todos os efeitos. O item 2 diz que cumprida integralmente a jornada no período noturno e prorrogada esta, devida também o adicional quanto às horas prorrogadas. Então, o item 1 fala de base de cálculo, lembrando que para que o adicional noturno integre o salário do empregado para todos os efeitos, ele deve ser realizado com habitualidade. Aqueles horários, aqueles trabalhos noturnos esporádicos não devem ser considerados. E o item 2 fala dessa prorrogação do horário noturno. Nós sabemos que para o empregado urbano, o horário noturno vai das 22 às 5 da manhã. Se ele trabalhar, por exemplo, até às 7 horas da manhã, essa prorrogação também deve ser considerada hora noturna, né, com a redução e o pagamento do adicional noturno relativo a esse período. Se ele trabalhar, por exemplo, até às 7 horas da manhã. O pré-requisito que essa súmula exige é que ele tenha trabalhado o período integralmente no horário noturno. Então, se ele entrou, por exemplo, meia-noite, às 7, ele não teria direito a essa prorrogação, porque ele não trabalhou integralmente o horário noturno. Há entendimentos, né, marcados principalmente em convenções coletivas, de que ainda que ele não trabalhe integralmente no horário noturno, ele tem direito a receber essa prorrogação. No sistema PJE-Calc, essa configuração é feita por meio do cartão de ponto. A gente entrando aqui no cartão de ponto, nós temos a opção aqui no grupo que fala do horário noturno de marcarmos o horário prorrogado, nos termos da súmula 60 do TST, e de também forçar a prorrogação, ainda que o trabalhador não tenha laborado integralmente durante o horário noturno. Então, essa é a súmula 60 do TST. Nós tratamos dela também na aula que falamos sobre base de cálculo. O próximo assunto relacionado à jornada é horas extras, né? É até óbvio a gente tratar de horas extras no assunto, quando a gente está tratando de jornada de trabalho, é o assunto mais recorrente. Então, nós vamos dar uma olhada aqui nas principais súmulas que tratam de horas extras. São vários verbetes, né? O primeiro deles que a gente tem aqui falando de comissionistas. Então, ele diz que o empregado sujeito a controle de horário remunerado à base de comissões tem direito ao adicional de no mínimo 50% pelo trabalho em horas extras, calculado sobre o valor das comissões recebidas no mês, considerando-se como divisor o número de horas efetivamente trabalhado. Nós tratamos dessa súmula também numa outra aula, então não vamos passar muito rapidamente aqui, somente para dizer que o comissionista, quando ele presta horas extras, o valor das comissões já paga o valor da hora normal. Ele só deve receber o adicional, que é de no mínimo 50% nos termos do artigo 7º, inciso 16 da Constituição Federal. E o divisor também é diferente, é o total de horas efetivamente trabalhadas. Em outra aula que nós tratamos sobre essa súmula, nós mostramos a configuração dela dentro do sistema PJE-Calc. A próxima súmula fala de hora extra também, é a súmula número 46,
que diz o seguinte: a remuneração do serviço suplementar, ou seja, de horas extras habitualmente prestado, integra o cálculo da gratificação natalina. Nós também já tratamos sobre essa súmula. As horas extras devem entrar na base de cálculo do 13º salário, desde que sejam habituais. Aos ferroviários, a súmula 61, aos ferroviários que trabalham em estação do interior, assim classificada por autoridade competente, não são devidas horas extras. Essa súmula 61 do TST. Agora a súmula 85 do TST é um verbete bastante conhecido, nós temos várias aulas falando sobre isso, explicando. O que nos interessa aqui é o item 3 dessa súmula, que diz que o mero não atendimento das exigências legais para compensação de jornada, inclusive quando encetada mediante acordo tácito, não implica a repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal diária, senão dilatada a jornada máxima semanal, sendo devido apenas o respectivo adicional. Então, se foi feito um acordo entre a empresa e o empregado para que ele trabalhe, por exemplo, 1 hora a mais de segunda a quinta-feira, para ele não trabalhar no sábado, de maneira que não ultrapasse as 44 horas semanais, esse acordo, por algum motivo legal, ele não for reconhecido, essa súmula diz que, não obstante esse acordo não ser reconhecido, o empregado não deve receber por essas horas que ele trabalhou nesse regime de compensação como horas extras, ele recebe apenas o adicional. Nesse exemplo que eu dei, o que foi que ficou combinado? 1 hora que o empregado trabalharia 1 hora a mais, né, nesses dias da semana. Então, essas 4 horas que está dentro desse acordo aí, ele vai receber apenas o adicional e não a hora completa. Em linhas gerais, é isso que essa súmula traz. Nós explicamos isso também em outras aulas minuciosamente. Dentro do sistema PJ-Calc, essa configuração é marcada aqui na opção horas extras, conforme a súmula 85 do TST. Então, você vai marcar aqui, nesse quadrinho, você vai marcar as horas que foram combinadas, que foram acertadas com o empregado. Porque o que ficar fora dessas horas aí será considerado como horas extras. Então, esse é o teor da súmula 85 do TST e é bastante aplicada nas decisões judiciais. A próxima súmula é a súmula 90, que fala de horas itinere. As horas itinere nada mais são do que horas extras normais. O que é que acontece? Essa jurisprudência, né, com base na súmula 90, dizia que quando o empregado sai de casa e ele utiliza um veículo da empresa para ir trabalhar, tem alguns requisitos aqui que ela traz, essa hora de percurso da saída dele de casa até ele chegar no local de trabalho é considerada como de efetivo trabalho. Então, vamos dizer, a jornada dele é de 8 horas, com essa hora de deslocamento, seja de casa para o trabalho, seja do trabalho para casa, a jornada dele passa a ser de 9 horas. Então, essa hora que ultrapassou as 8 horas diárias é contada como horas extras. Então, nem sempre as horas itinere são consideradas horas extras. Pode ser que você, somando a hora itinere com a jornada dele, não ultrapasse as 8 horas diárias nem as 44 horas semanais. Outra informação importante com relação a horas itinere: se ele trabalha em ambiente perigoso, insalubre, essa insalubridade ou essa periculosidade não deve fazer parte da base de cálculo das horas itinere, porque naquele momento ele não está exposto a esses ambientes perigosos ou insalubres. Então, esse é o teor, em linhas gerais, da súmula 90 do TST. A súmula 115 trata sobre gratificações e diz: o valor das horas extras habituais integra a remuneração do trabalhador para o cálculo de gratificações semestrais. Tem uma outra súmula que nós já tratamos, que as gratificações semestrais não refletem nas horas extras, mas as horas extras, segundo essa súmula 115, faz parte da base de cálculo dessas gratificações semestrais. Próximo verbete, o 118, trata de jornada e de horas extras, diz:
Os intervalos concedidos pelo empregador na jornada de trabalho não previstos em lei representam tempo à disposição da empresa remunerados como serviços extraordinários se acrescidos ao final da jornada. Então, aquelas liberalidades da empresa, por exemplo, o empregador oferece um tempo, por exemplo, para o empregado participar de uma sessão de cinema dentro da empresa, alguma coisa assim. Essa hora concedida, esse intervalo concedido por liberalidade não pode ser somado, não pode ser considerado descanso, né? Tempo à disposição da empresa. A súmula 172, agora, né, tratando de repouso remunerado e horas extras. Computam-se no cálculo do repouso remunerado as horas extras habitualmente prestadas. Nós sabemos que aquelas verbas variáveis que são calculadas por dia ou por hora devem ter o repouso semanal remunerado calculado à parte, né, deve vir separado no contra-cheque para que a gente saiba que foi contabilizado esses valores devidos a título de repouso semanal remunerado. Já aquelas verbas pagas mensalmente, como adicional de insalubridade, transferência, todas as verbas que são pagas mensalmente já estão embutidos nessa verba, nesses valores, os repousos semanais remunerados. Próximo verbete, súmula 199, trata dos bancários, né? Diz o seguinte: a contratação do serviço suplementar quando da admissão do trabalhador do bancário é nula. A hora extra, quando é calculado, quando já na hora da contratação, já diz quantas horas extras o empregado vai fazer, é nulo. Os valores assim ajustados apenas remuneram a jornada normal. Então, esse valor é considerado já como salário dele, não como horas extras, sendo devido às horas extras com adicional de no mínimo 50%. Em se tratando de horas extras pré-contratadas, opera-se a prescrição total se a ação não for juizada no prazo de 5 anos a partir da data que foram suprimidas. Então, aí trata também de prescrição essa súmula 199 do TST. Súmula 226. A gratificação por tempo de serviço integra o cálculo das horas extras. Não só essa gratificação, como todas as verbas de natureza salarial devem fazer parte da base de cálculo das horas extras. Eu só entendo que quando há duas verbas que foram deferidas na mesma sentença, eu entendo que o reflexo de uma verba na outra normalmente tem que vir explícito na sentença, diferente daquelas verbas que constam no contra-cheque do empregado. Mas quando há duas verbas que foram deferidas na mesma sentença, a depender da verba, normalmente é que o juiz deve dizer explicitamente quais são os reflexos, em quais verbas devem incidir aqueles reflexos. E o advogado tem que pedir isso na inicial para evitar que haja algum tipo de prejuízo. Súmula 264 do TST, uma das súmulas mais famosas que tem, todas as sentenças trazem, que diz que a remuneração das horas extras do serviço suplementar é composta do valor da hora normal do empregado, que para o empregado urbano que trabalha 44 horas semanais é 220, né? O divisor é 220, então você tem, por exemplo, um salário de R$1.000, aí você vai dividir por 220 para saber qual é o valor de uma hora, acrescido do adicional previsto em lei, né, ou convenção coletiva, que é de no mínimo 50%. Então essa é a súmula 264 que diz que a base de cálculo das horas extras são todas as parcelas de natureza salarial. Súmula 291 do TST diz o seguinte: a supressão total ou parcial pelo empregador de serviço suplementar prestado com habitualidade durante pelo menos um ano assegura o empregado direito à indenização correspondente ao valor de um mês das horas suprimidas, total ou parcialmente, para cada ano ou fração ou superior a 6 meses de prestação de serviço acima da jornada normal. O cálculo observará a média das horas extras suplementadas nos últimos 12 meses anteriores à mudança, multiplicado pelo valor da hora do dia da supressão. Então aqui a forma de cálculo também, você vai pegar o salário da data que foram suprimidas essas horas extras que eram prestadas há mais de um ano e você vai calcular o valor de uma hora e multiplicar pela média dessas horas extras durante esse ano que o empregado trabalhou, que é a forma de cálculo, nesse caso, de indenização das horas extras
habituais que foram suprimidas. Pode acontecer de vir um caso desse em alguma sentença. Súmula 347 diz que o cálculo das horas extras, a média das horas extras para a incidência nas outras verbas deve ser a média da quantidade física. O cálculo do valor das horas extras habituais para efeito de reflexos em verbas trabalhistas observará o número de horas efetivamente prestadas e a ele aplica-se o valor do salário hora da época do pagamento daquelas verbas. Então, você não deve fazer a média do valor das horas extras pagas durante o ano para refletir, por exemplo, no 13º salário. Você deve fazer a média das quantidades. Então, você calcula o valor da hora em dezembro e depois multiplica por essa média, por esse total apurado de horas extras para você aplicar no 13º salário, por exemplo. Isso é o teor da súmula 347 do TST. A súmula 366 fala de cartão de ponto. Não serão descontados nem computados como jornada extraordinária as variações de horário do registro de ponto não excedentes de 5 minutos, observando um limite máximo de 10 minutos diários. Se ultrapassado esse limite, será considerado como extra a totalidade do tempo que incidir a jornada normal, pois configura tempo à disposição do empregador, não importando as atividades desenvolvidas pelo empregado ao longo do tempo residual, como, por exemplo, troca de uniforme, lanche, higiene pessoal. Dentro do sistema PJCalc, nós temos essa opção aqui em intervalos. Deixa eu ver aqui. Intervalo intrajornada, em jornada superior a 6 horas, e aqui a gente tem a tolerância, né, que você vai marcar aqui, ele por padrão ele já vem marcado 5 minutos e ele vai observar essa regra dessa súmula. Então aqui dentro da tela de cartão de ponto tem a opção de você fazer essa marcação com relação a essa tolerância nos termos da súmula 366. A OJ 47 do TST, a orientação jurisprudencial, diz que a base de cálculo da hora extra é o resultado da soma do salário contratual mais o adicional de insalubridade. Em outras linhas, o adicional de insalubridade faz parte da base de cálculo das horas extras. A OJ 415 diz que a dedução das horas extras comprovadamente pagas daquelas reconhecidas em juízo não pode ser limitada ao mês de apuração, devendo ser integral e aferida pelo total de horas extras extraordinárias quitadas durante o período imprescrito do contrato de trabalho. Então, quando você lançar as horas extras que foram pagas nos contra-cheques do empregado para deduzir daquelas que você está calculando, se num determinado mês o valor ficar negativo, esse valor negativo deve ser deduzido dos demais meses, né? A compensação deve ser durante todo o contrato de trabalho e não dentro de um único mês. Lembrando que você deve deduzir sempre que a verba dentro do contra-cheque do empregado tiver a mesma natureza jurídica daquela que você está calculando. Se você está calculando, por exemplo, horas extras 50% e lá no contra-cheque tem horas extras 100%, você não pode deduzir uma da outra. Lembrando também que as horas extras que constam no contra-cheque, você não deve utilizar esse valor das horas extras na base de cálculo de novas horas extras que você está calculando sobre a mesma rubrica, sob pena de você estar incidindo em bis in idem, em estar cobrando aquelas horas extras em duplicidade. Então esse é o teor da OJ 415 do TST. OJ 394, nós já falamos sobre ela numa outra aula, a questão da incidência das horas extras, mais os reflexos nas demais verbas. Essa OJ diz que você não deve somar as horas extras com o repouso para depois refletir nas demais verbas. Nós tratamos sobre isso noutra aula. A OJ 267 trata de adicional de insalubridade, de periculosidade, perdão. O adicional de periculosidade integra a base de cálculo das horas extras, nós já falamos sobre isso também. OJ 235. O empregado que recebe salário por produção e trabalho sobre jornada tem direito à percepção apenas do adicional de horas extras, exceto no caso de empregado cortador de cana, a quem é devido o pagamento das horas extras e do adicional respectivo. Então,
Então, aquele empregado que trabalha por produção ou aquele comissionista, quando ele realiza horas extras, o valor da comissão, o valor da produção já remunera a hora normal, ele tem direito apenas a receber o adicional. Então você vai utilizar dentro do PJ-Calc, no divisor dessas verbas, você vai utilizar o divisor 0,5 se o percentual for de 50% ou 0,6 se for de 60% e assim em diante. Então esse é o teor da OJ 235 do TST. E por fim não, temos mais duas, a OJ 97, que trata de base de cálculo também, diz que o adicional noturno integra a base de cálculo das horas extras prestadas no período noturno. Somente aquelas horas extras que foram realizadas no período noturno devem ter na sua base de cálculo o valor do adicional noturno. Se o empregado realiza horas extras durante o dia e à noite, somente naquelas realizadas à noite que devem seguir esse adicional noturno. E por fim, a OJ 47 do TST, que diz que a base de cálculo da hora extra é o resultado da soma do salário contratual mais o adicional de insalubridade. Então, o adicional de insalubridade e adicional de periculosidade, todos eles fazem parte da base de cálculo das horas extras. Então, nessa parte de jornada, falamos sobre prorrogação e horas extras. Agora nós vamos falar um pouco sobre compensação. E eu acredito que a súmula que vai aparecer aqui talvez seja apenas a súmula 85, que nós já tratamos sobre isso. Vamos dar uma olhada aqui. Exatamente, a 85 nós já falamos sobre ela. Vamos voltar aqui agora, vamos tratar um pouco sobre intervalos. Então eu vou entrar aqui e vou filtrar agora por intervalos. Lembrando que eu vou deixar esse material, o link dessa página, para que você possa fazer seus filtros também, consultar também essa jurisprudência. A súmula número 110, falando de intervalos. Desculpe, a súmula 110. No regime de revezamento, as horas trabalhadas em seguida ao repouso semanal de 24 horas, com prejuízo do intervalo mínimo de 11 horas consecutivas para descanso entre jornadas, devem ser remuneradas como extraordinárias, inclusive com o respectivo adicional. Os empregados têm direito a 11 horas de descanso entre uma jornada e outra, é o que a gente chama de intervalo interjornadas. Então, se o empregado, por exemplo, ele saiu às 18 horas de um dia, ele só pode entrar no trabalho no dia seguinte às 5 horas da manhã, salvo engano. Ou seja, tem que ter um intervalo de 11 horas entre uma jornada e outra. No fim de semana, ele tem que ter 24 horas de descanso mais as 11 horas. Então, quando ele trabalha no sábado, por exemplo, até 18 horas do sábado, ele também só pode voltar na segunda-feira depois que se passarem essas 35 horas. É isso o teor dessa súmula 110 do TST. No sistema PJ-Calc, também aqui na tela de cartão de ponto, a gente tem a opção de realizar esse cálculo aqui nas horas, nos intervalos, na parte de intervalo. Nós temos aqui um grupo que fala dos períodos de descanso. Então a gente tem aqui apreciação, apurar a supressão do intervalo intrajornada, e temos também a opção de apurar a supressão do intervalo interjornada. O intrajornada e o interjornada, aqui o de cima, o primeiro intervalo interjornada, que é esse que a gente está tratando nessa súmula. E aqui você tem a condição de mudar também esse intervalo, porque existem algumas categorias que o intervalo é diferente, não é somente 11 horas. Voltando aqui, depois da súmula 110, nós temos a súmula 118. Os intervalos concedidos pelo empregado na jornada de trabalho não previstos em lei representam tempo à disposição da empresa, remunerados como serviço extraordinário se acrescidos ao final da jornada. Nós já falamos também sobre essa súmula. Aqueles intervalos concedidos por liberalidade da empresa e que não estão previstos em lei não podem ser considerados como de descanso, não podem ser acrescentados à jornada do empregado.
Aqui, agora, a J346 fala do intervalo do digitador. Súmula 301 do TES, súmula 346. Os digitadores para aplicação analógica do artigo 72 da CLT equiparam-se aos trabalhadores no serviço de mecanografia, datilografia, escrituração ou cálculo, razão pela qual tem direito a um intervalo de descanso de 10 minutos a cada 90 de trabalho consecutivo. Então, essa configuração também nós temos aqui no PJE Calc. Nós temos aqui na parte de intervalo de períodos de descanso alguns intervalos, né? A possibilidade de a gente apurar aqui a supressão no intervalo do artigo 253, 384 e 72. No momento não me ocorre, não me lembro qual desses três aqui se refere a essa parte da digitação, qual desses artigos aqui, mas você pode fazer a consulta na legislação e verificar que essas três opções aqui dizem respeito a intervalos. Tem o intervalo do empregado que trabalha também com câmara fria, né? Ele tem que ter um intervalo, existe esse da digitação, e existe aquele caso também do trabalho da mulher, que foi retirado pela reforma trabalhista, que ela teria direito a 15 minutos de descanso antes de iniciar a sua jornada de horas extras, o famoso intervalo para a troca do batom. Então, a súmula 346 do TST fala sobre esse intervalo. E por fim, a súmula 360, que trata de turnos ininterruptos de revezamento, que diz que a interrupção do trabalho destinada a repouso e alimentação dentro de cada turno ou intervalo para repouso semanal não descaracteriza o turno de revezamento com jornada de 6 horas. O fato de ter um intervalo entre um turno e outro, né, dentro dessas 6 horas, não descaracteriza essa natureza desse intervalo. Então essas são as súmulas relacionadas a intervalos, tratando aqui na parte de jornada. Vamos falar um pouco agora sobre divisores, conhecer aqui os principais verbetes que tratam sobre divisor. Súmula 124 do TST, bancário, trata do bancário, o divisor do bancário. E, em linhas gerais, essa súmula diz o quê? Que para o empregado que trabalha 6 horas, o divisor é 220, para aquele que trabalha 8 horas, o divisor... Desculpe, para o que trabalha 6 horas, o divisor é 180, para aquele que trabalha 8 horas, o divisor é 220 horas. Então, ele diz o seguinte, que 180 para os empregados submetidos a jornadas de 6 horas, prevista no caput do artigo 224, e 220 para aqueles que se encaixam no parágrafo 2º desse mesmo artigo. Lembrando que o gerente geral de agência ele tem a exclusão do artigo 62. Aqui nós temos também um caso da telefonista. É aplicável a telefonista de mesa que não explora o serviço de telefonia disposto no artigo 227, né, com relação à sua jornada de trabalho, e aí o divisor dela também é diferente. E a súmula 343, que trata do bancário também, que diz que o bancário sujeito a jornada de 8 horas tem salário hora calculado com base no divisor 220. Temos também, por fim, a OJ 396, que diz que para o cálculo do salário hora do empregado horista submetido a turnos ininterruptos de revezamento, considerando a alteração da jornada de 8 para 6 horas, aplica-se também o divisor 180. Então, se a jornada dele é 6 horas diárias, o divisor é 180. E para encerrarmos aqui algumas considerações sobre o empregado comissionista. Eu acredito até que a gente já tenha falado sobre isso em outro momento. Vamos ver aqui. Como eu disse para vocês, algumas súmulas elas vão aparecer em mais de uma categoria. A súmula número 27, vamos dar uma olhadinha aqui de que trata.
Devido à remuneração do repouso semanal e dos dias feriados, é o empregado comissionista ainda que pracista. Então, quando o empregado recebe as comissões dele, naquelas comissões não estão inseridas o repouso semanal remunerado. E é devido a essa remuneração a esses empregados que deve ser calculado de forma separada. A forma de cálculo do repouso semanal remunerado está na Lei 605 de 49, e a forma mais usual da gente calcular é dividir o valor das comissões, dividir pelos dias úteis e multiplicar pela quantidade de repousos para você chegar ao valor do repouso semanal remunerado. Aqui mais uma súmula que trata do assunto, súmula 340, que diz que o divisor do empregado comissionista para fins de horas extras do comissionista puro é o total de horas efetivamente trabalhadas, ou seja, a jornada normal dele mais as horas extras, e que o multiplicador é apenas 0,5, ele não tem direito a receber as horas extras cheias, ele recebe apenas o adicional, porque a comissão já remunera o valor da hora normal. Nós tratamos também dessa súmula em outra aula. A OJ 181 diz o seguinte: o valor das comissões deve ser corrigido monetariamente para em seguida obter-se a média para efeito de cálculo de férias, 13º salários e verbas rescisórias. Então, na hora que a gente vai utilizar as comissões para a base de cálculo dessas verbas rescisórias, elas devem ser atualizadas monetariamente para depois a gente calcular a média. É isso que diz essa OJ 181. A OJ 235: o empregado que recebe salário por produção e trabalho em sobrejornada tem direito à percepção apenas do adicional de horas extras, com exceção do cortador de cana. Nós já tínhamos falado sobre isso, é o mesmo teor da súmula 340. E por fim, a OJ 181 a gente já falou aqui em cima, ela está repetindo aqui. Voltando aqui na nossa tabela, esse era o último assunto relacionado a nessa aula relacionado à jornada de trabalho. Lembrando que o objetivo principal desse curso é que você conheça essa jurisprudência, pelo menos que você já tenha ouvido falar delas, para que você possa ter mais firmeza nos seus cálculos. Lembrando que esse material também, essas duas tabelas, eu vou deixar o link disponível para vocês, assim como o nosso e-book inteiramente grátis para você acompanhar toda essa jurisprudência. Grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.